no nosso programa no oferecimento de Saúde Center, o centro médico do shopping. Hoje a gente bate um papo com a nutricionista materno-infantil e consultora de introdução alimentar e seletividade alimentar, doutora Mariana Alves. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco. Eu quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente aqui no nosso Linha Direta com o Povo. É um assunto importantíssimo e posso falar com muita propriedade, né? Tenho um filho de 2 anos e meio e uma menininha de 5 meses, bem perto de começar a chamada introdução alimentar. Eu queria falar um pouco sobre isso com a senhora e a senhora explicar um pouco para a gente o quanto que esse processo de introdução alimentar agora, como no caso de pessoas que têm bebezinho que a partir dos 6 meses, como é o caso da minha filha, vai começar a ter introdução alimentar, né, além da própria amamentação, e o quanto que esse processo inicial é importante para o resto da vida da pessoa e, sobretudo, para a infância da criança que começa, né, a partir do momento que ela vai comendo, vai fazendo, vai aprendendo uma série de habilidades, entre elas a de ingerir alimentos além do leite materno. Qual a importância desse momento e o quanto que ele reflete lá na frente, doutora? Muito bom tê-la aqui conosco. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de falar com a gente. Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na rádio com vocês. Falar sobre esse momento é muito importante para mim. É uma das coisas que eu mais amo fazer, é atender famílias para ajudar nesse novo marco de desenvolvimento na vida da criança, né? Quando a gente fala de introdução alimentar, logo vem na cabeça dos pais e da família um turbilhão de emoções, inclusive as expectativas, tanto muito mais esperado pelas mães, né? Poucos pais hoje estão um pouco, né, envolvidos em relação a isso, mas ainda aparece no meu consultório muitos pais inteirados que me mandam mensagens, que tiram dúvidas, que perguntam. A introdução alimentar é um marco, né, na vida da criança, tem que ser aos 6 meses, mais os sinais de prontidão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança ela não pode começar antes dos 6 meses, porque ela não está preparada e não está apta para receber nenhum alimento que não seja leite materno ou fórmula, ou a forma mista. Então, quando a gente começa essa introdução, a gente está ensinando, né, o nosso filho, a nossa filha, a se alimentar. Criar afetividade com o alimento, ele vai conhecer, ele não vai de primeira instância comer aquele alimento. Por que ele não vai comer? Porque ele não reconhece, ele não sabe o que é. Então, a introdução alimentar, ela é um aprendizado. É você ensinar ao seu filho o que é uma cenoura, o que é uma batata, o que é um feijão, o quanto que ele é nutritivo, o quanto que ele é saudável. É poder mostrar para ele de forma diferente ou para ela como é aquele alimento, a sua importância, e dentro da introdução alimentar, se você tem uma boa introdução alimentar, toda a infância do seu filho ou da sua filha, ela está mantida, porque ele vai aprender ali naquele momento que tem que pegar, tem que apertar, tem que tocar, tem que ter aquele contato, tem que ter aquela bagunça, tem que se lambuzar, tem que passar no cabelo para hidratar, tem que passar pelo corpo, tem que ter tudo para ele poder aprender a comer. Então, esse processo de introdução alimentar é realmente um dos marcos do desenvolvimento da criança, que é muito importante. É nesse processo que você ensina a seu filho a comer. Ah, mas ele já toma leite. Sim, o leite ele teve que também sair, né, da barriguinha da mamãe, aprender a tomar o leite. Então, ele reconhece isso como alimento durante esses 6 meses exclusivos. Após isso, ele vai ter que aprender que existe mais alimentos que podem fazer parte da vida dele, então ele precisa aprender para depois ele comer. Dentro da introdução alimentar, a gente tem uma escala, né, que a gente fala, a escala do comer. Então, comer é toda uma construção que ele precisa tolerar, ele precisa pegar, ele precisa tocar, ele precisa interagir, ele precisa cheirar, ele precisa olhar para aquele alimento, ele precisa passar por esses processos para poder chegar no comer. Hoje, no século que estamos, a gente não tem como levar a alimentação, né? A gente não tem como levar a introdução apenas só, ele tem que comer, quero tirar o leite, preciso voltar ao trabalho. Não estou julgando, certo? Sim, procura um nutricionista, peça ajuda dela, vamos ver uma rotina, vamos ver o que a gente pode fazer.
vamos ajustar, porque eu sei, hoje a gente tem muitas, falo muito no meu consultório, a gente tem muitas mães empreendedoras, muitas mães que querem ter suas autonomias, querem ir para o seu trabalho, e não antecipem a introdução alimentar por essas questões. Converse com o seu pediatra, converse com a nutricionista, procure uma forma de entender realmente as questões para poder introduzir esse alimento. Seu filho está preparado, ele está pensando, ele tem controle da cervical, ele já tem interação com os brinquedos, faz os movimentos com a língua. Então, a gente precisa ter essa interação. A gente precisa entender quando iniciar o processo de introdução alimentar, porque não é só dar o alimento, comer e acabou, não. A gente precisa tornar aquilo prazeroso para a criança. Bom, doutora, a gente ouve falar cada vez mais em relação a transtornos alimentares cada vez mais cedo, né? Em crianças. Esses dias mesmo eu recebi algumas informações a respeito da chamada anorexia fisiológica, que inclusive no que eu pesquisava, eu via falar muito que muitas vezes a criança desenvolvia isso por conta da pressão do pai, da mãe para comer, enfim, a introdução alimentar, ou depois que já acontece a introdução alimentar, mas o alimento não ser apresentado da forma devida para a criança, né? A criança se sente pressionada de fato a comer melhor, comer aquele alimento, isso acaba gerando um efeito adverso. O quanto que na introdução alimentar é importante a gente fazer esse caminho que a senhora falou, né? De ir fazendo a criança experimentar o alimento, ter toda aquela experiência sensorial com o alimento, o quanto que isso influencia em evitar problemas como esse? Isso é muito importante que você falou. Achei, crucial, porque a gente às vezes não observa certos comportamentos que a gente apresenta devido, né? A gente tem a vovó, tem o vovô, tem a bisa, tem as tias que já tiveram mais, 2, 3 filhos, tem a experiência, mas aí entra a questão que eu sempre falo. Nós estamos em constante evolução. Então, um tratamento que há anos era de um jeito, nunca vai permanecer do mesmo, porque a gente precisa evoluir para tratar tal doença. A mesma coisa acontece quando a gente fala de questão nutricional. Então, assim, o que serviu, por exemplo, o meu filho tem 2 anos, então, talvez, para uma criança que esteja nascendo agora, a gente já vai ter uma evolução nova, a gente já vai ter novas recomendações. Mas certos marcos que tem na introdução alimentar, é importante ter atenção. Então, assim, ao oferecer a comida, tem que ser prazeroso, não enfiar lá abaixo, e isso torna no futuro uma criança com restrições alimentares, seletividade, anorexia ou até mesmo com compulsividade. Às vezes a gente coloca muita comida no prato, a criança é uma criança que tem aptidão para comer, mas essa aptidão às vezes é muito mais acelerada e a criança acaba se tornando compulsiva. Ou a criança ela não quer aceitar o alimento de jeito nenhum, não come de forma alguma, tem algumas relações não definidas com o alimento, tem medo, tem expressões faciais muito preocupantes. Então, na introdução alimentar, é importante que entenda a introdução alimentar até os 2 anos. Então, não é só o primeiro ano de vida. Até os 2 anos, a criança ela está aprendendo ainda a comer, ela está vendo, né, novas formas, vai passar a comer a comida da família com 12 meses. Então, já é outra forma de apresentação, novos hábitos. Algumas crianças vão para a creche, outras começam a fazer outros tipos de atividade e aí também interfere na rotina. Tem a questão também que você não deixar a criança explorar o alimento faz com que ela tenha esse medo, essa retração de não querer pegar no alimento, ou até mesmo ter essa questão da anorexia. Então, assim, todas essas doenças citadas estão relacionadas a como essa criança foi introduzida aos alimentos. Então, quando a gente fala de comer com a criança, a pessoa já fala assim: ai meu Deus, é tão estressante, não quer comer nada. Então, a família vem como base aí para a construção disso, porque a família ela é o exemplo.
Então não adianta a gente querer oferecer batata, cenoura, chuchu, se a gente come outra coisa totalmente diferente. Então desde a introdução eu já peço para ficar naquele momento em família, sentar à mesa todo mundo, prato colorido, divertido, abraçar, né, toda essa questão para ser prazeroso. Ninguém merece comer gritando no pé do ouvido ou se estressando. É um momento que eu considero sagrado. Então tem que ser um momento tranquilo, tem que ser um momento que não seja, eu sei, nem todos os dias são dias fáceis, mas tem que ser um momento que a criança ela sinta prazer em comer, não medo, não que ela coma por ameaça, come que você vai em tal lugar. Sim, gente, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, porque ultimamente tem mais crianças doentes em relação mesmo a essa questão nutricional. Então, é todo um conjunto. Toda vez que a criança ela tem algum problema, alguma coisa, tem que estar relacionada à alimentação, devido a todas esses marcos que ela não passa na introdução e não tem esse cuidado de ser assim, ó, é um momento único, é uma oportunidade única que eu tenho de ali moldar como vai ser a alimentação dele ou dela, então eu tenho que aproveitar ao máximo. Eu falo sempre devagar e sempre, e todo dia uma nova tentativa. Vai tentando, você vai conseguir, esse dia vai chegar. E é isso. Doutora Mariana Alves, nutricionista materno-infantil, consultora de introdução alimentar e seletividade alimentar. Quero agradecer muito a disponibilidade da senhora bater esse papo conosco, toda a equipe da Saúde Center. Quero agradecer esse espaço. Um forte abraço e até a próxima. Até, obrigada, viu? Bom dia. Pois é, conversamos então com a